Olá, tudo bem com você? Na nossa aula de hoje, a gente vai aprender a confeccionar esse maravilhoso ursinho aqui. Essa fofurinha aqui foi um dos mais votados no nosso grupo de Facebook. Eu deixei lá uma enquete disponível e muitas pessoas votaram nele, tá? Voltaram em outros bichinhos também, mas para início eu achei que esse aqui seria a maneira mais fácil, né, para vocês que são iniciantes. E a partir desse aqui nós podemos fazer muitos outros amigurumis. Olha, deixa eu mostrar ele um pouquinho para vocês. Que fofurinha que ele ficou, tá? E nós iremos fazer essa aula em 2 vídeos, tá? Porque como ficou um vídeo muito extenso, eu resolvi fazer em 2 vídeos para que dessa forma você aprenda melhor. Ele ficou bem detalhado, inclusive eu te ensino a bordar, eu te ensino a fazer todos os acabamentos, os detalhes e principalmente esse lacinho aqui. Então, 2 aulas, 2 vídeos, né? Ficará mais fácil da nossa aprendizado. Hoje você vai aprender a fazer a cabecinha, as orelhinhas e o focinho, tá? E esse bordado. E na próxima aula você irá aprender a fazer o corpinho, os bracinhos, a perninha, o rabinho e toda a montagem, as costuras e tudo mais. E se você já tá gostando desse vídeo, eu peço que você se inscreva em nosso canal, deixe aqui a sua curtida, comente, compartilhe com quem você sabe que tem certeza que vai amar, tá? Esse ursinho aqui. E venha fazer essa aula com a gente. Mais uma coisa, tá? Eu vou deixar a receitinha disponível, PDF para quem gosta também, lá na minha página do Instagram, que eu vou deixar aqui também na telinha, tá? Lá eu vou deixar também todo passo a passo em PDF, mas aqui você vai fazer ele aos detalhes e seguindo o meu passo a passo, tá bom? Para iniciarmos a nossa aula de hoje, eu vou apresentar para vocês primeiramente os nossos materiais. Para a gente fazer o nosso ursinho, eu vou estar utilizando essa linha amigurumi aqui. Eu peguei essa aqui que ela é mais próxima do tom do ursinho que eu compartilhei com vocês. Eu vou deixar a referência dela aí na telinha para vocês, tá? É a amigurumi tradicional, tá? Hoje eu não vou usar amigurumi soft, mas fica a critério de vocês, tá? Vocês podem usar a cor ou a linha que vocês preferirem. Eu vou estar usando essa porque essa aqui eu achei que fica, né, com a cor mais parecida com o ursinho que eu compartilhei com vocês. Né, a nossa agulha aqui, ó, a agulha 2.5, que é a que eu mais gosto de trabalhar com os amigurumis. Vamos usar também o nosso marcador, tá, gente? Não reparem a minha unha não, tá? Reparem o nosso ursinho. Eu não tava com tempo de fazer e eu queria compartilhar com vocês mesmo assim o nosso ursinho. Uma agulha. Gente, eu sempre uso essa agulha aqui. Opa! Gente, eu sempre uso essa agulha aqui porque eu gosto bastante dela por ela ser comprida. Ela é uma agulha de costurar boneca, mas ela tem uma ponta que é um pouco perigosa. Se vocês preferirem optar pelaquela agulha de tapeçaria tradicional, essa aqui, ó, sem ponta, tá? Vocês fiquem à vontade, eu até prefiro que vocês optem em usar por essa, tá? Eu uso essa aqui porque ela é mais comprida, né? Eu tenho um pouco mais de prática e eu gosto muito dela. Mas se vocês puderem usar a outra também, é mais seguro, né? Pra vocês que são iniciantes. Então, e o que mais a gente vai precisar? O nosso enchimento, tá? Eu já deixei aqui, ó, no cantinho aqui, um pouquinho que a gente vai utilizar. E a lista de materiais é essa, tá? Pra gente começar o nosso ursinho, nós iremos começar ele pela cabeça, tá? E a cabeça dele nada mais é que a nossa primeira bolinha que a gente fez na aula da semana passada, tá, gente? A diferença é que nós vamos fazer ela um pouquinho maior hoje, né? Com uma quantidade de pontos maior, mas é super parecido com a nossa bolinha. Na verdade, a bolinha é uma base, né? Pra você ter uma ideia de como a gente inicia qualquer tipo de trabalho, como eu disse no vídeo anterior. Para quem não assistiu, né, os nossos vídeos anteriores, que eu falo uma base desde o início, para você que é iniciante, tá por aqui e não faz ideia nem por onde começar,
Eu peço que vocês assistam primeiro os outros vídeos, tá? Que vocês tenham uma noção básica, primeiramente, por onde começar, como pegar numa agulha e se adaptar com os materiais para depois a gente dar continuidade, né, nos nossos trabalhos. Agora, se você já já pratica o amigurumi, já tem uma noção básica, ou mínima pelo menos, você já pode, né, seguir aqui com a gente para a gente fazer o nosso primeiro bichinho. Então, nós iremos fazer o nosso círculo mágico, né? Eu vou recapitular aqui rapidinho, né? A gente faz o nosso xizinho aqui com a linha, cruza e segura as mãos, tá? Eu vou tentar ser bem específica nesse vídeo para ele não ficar um vídeo muito longo, mas eu vou tentar falar da maneira mais clara possível e da maneira mais do tempo possível também, para também não ficar muito cansativo pra gente já iniciar a nossa peça, tá? E mais uma coisinha que eu quero falar antes de eu iniciar esse vídeo, é que eu sei que muitas pessoas às vezes começam já deixando a cabecinha pronta, como a gente já fez, né, na semana passada, uma bolinha, depois a gente só inicia as outras partes, como o corpo, as perninhas e tudo mais. Eu não gosto muito dessa estratégia, porque senão a gente não consegue pôr em prática, né? Então eu vou começar com vocês partes por partes, tudo do início, para que vocês consigam pegar de uma maneira mais fácil, tá bom? Nós iremos fazer o nosso anelzinho mágico, né? Que a gente deixa a nossa linha aqui por cima do nosso dedo, passa ela por cima, ó, faz o xizinho e segura com as mãos aqui embaixo, tá? Nós inserimos a nossa agulha de baixo aqui e nós puxamos essa linha que vem aqui, ó, pra dentro do nosso círculo mágico, tá? E nós iremos por dentro desse círculo mágico aqui, tá? 6 pontos baixos. Então, nossa primeira carreirinha de número 1 será 6 pontos baixos. Recapitulando, né, o ponto baixo, nós introduzimos a nossa agulha primeiramente dentro do anel, né, e ficamos com 2 laçadas na agulha. Nós pegamos aqui, ó, por trás da agulha, laçamos e passamos ela por dentro dessas 2 laçadinhas. E assim nós fazemos, o nosso primeiro ponto baixo, tá? Ó, passamos por dentro da laçadinha. Então, nós já fizemos o primeiro e o segundo, né? Que antes eu fiz antes de falar com vocês. Então, vamos lá, pro terceiro, pro quarto, fazer meio devagarinho agora, depois a gente vai agilizando, tá? 5, 6 pontos baixos, né? Aí, nós vamos fechar o nosso anel mágico. Nós seguramos aqui e puxamos bem para ficar um anel fechadinho. E agora, nós fazemos um pontinho aqui, ó, no primeiro ponto, pra gente poder colocar o nosso marcador. Fizemos o primeiro ponto, vamos inserir o nosso marcador, tá? Esse primeiro pontinho aqui. E a nossa carreirinha de número 2, nós iremos fazer aumentos por toda a carreirinha. Então, em cada pontinho de base que nós temos aqui, nós iremos pôr 2 pontos dentro de cada um deles, né? Já temos um no primeiro, vamos pôr mais um no segundo. Então, se nós tínhamos 6 pontos, agora nós precisamos ter 12 pontos, né? Então, vamos lá. Mais 2 no segundo, né? Então, nós estamos fazendo aumentos, tá, gente? São 2 pontos dentro do mesmo pontinho de base, ó. 1, 2, tá? No próximo também. Essa carreirinha como menorzinha, eu vou fazer ela toda com vocês, tá? Ó. 1, 2, 2. Então, carreirinha de número 2, finalizamos ela com 12 pontos. Então, agora nós iremos dar início à carreirinha de número 3, tá? A carreira de número 3, nós vamos fazer o quê? Um ponto e um aumento, tá? No final dessa carreirinha aqui, nós teremos um total de 18 pontos baixos. Então, né, nós fazemos um ponto sozinho e o próximo, deixa eu aproximar aqui, e o próximo um ponto duplo, né? Que são 2 pontos no mesmo ponto. No próximo, um ponto sozinho. E no próximo,
2 pontos juntos. Um ponto sozinho e um aumento. Então, assim, no final dessa carreirinha aqui, nós precisamos ter 18 pontos baixos, tá? E, pra você ir contando, a minha linha é um pouco escura, tá? Se vocês preferirem optar por linhas claras, para vocês que são iniciantes, eu acredito que seja mais fácil para vocês olharem os pontos, tá? Mas se vocês quiserem fazer também, né, não tô obrigando, né? Vocês ficam à vontade, mas vocês podem reparar que o escuro, olha, é mais complicadinho de enxergar os pontos, mas a gente consegue. Para vocês contarem os pontos, vocês vão contar essas alcinhas, ó. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos, né? Até agora. Eu vou terminar a minha carreirinha aqui, tá? No final dela, eu preciso ter 18 pontos baixos. E a hora que eu terminar, eu volto com vocês pra gente dar continuidade. Finalizada, então, nossa carreirinha número 3, que eram 18 pontos. Agora, nós iremos para a carreirinha de número 4, tá? E a carreirinha de número 4, nós precisamos ter no final dela 24 pontos. Então, agora, nós iremos fazer 2 pontos baixos e um aumento. Então, eu já fiz o meu primeiro ponto, coloquei o marcador e agora nós iremos fazer o segundo. Então, são 2 sozinhos e o próximo 2 juntos. Então, serão 2 sozinhos e o próximo 2 pontinhos baixos juntos. 2 sozinhos e o próximo 2 pontos baixos juntos, tá? Vamos fazer mais uma vezinha aqui juntos, 2 pontos baixos sozinhos e o próximo um ponto com 2 pontinhos dentro que são os aumentos. Então, como eu disse, no final dessa carreira aqui precisamos ter 24 pontos. É a carreira de número 4, tá? Então, eu vou finalizar ela aqui mais uma vez. Daí, a gente volta pra gente dar início à nossa carreirinha de número 5. Finalizei aqui a nossa carreirinha de número 4, tá? E agora, nós iremos dar início à nossa carreirinha de número 5, tá bom? E nessa carreirinha aqui, no final dela, nós teremos um total de 30 pontos. Então, será 3 pontos baixos e um aumento, tá? Eu já fiz o nosso primeiro pontinho aqui, coloquei o marcador e agora a gente vai no próximo e fazer outro ponto sozinho. Já tem 2 e no próximo 3 pontos baixos. Então, são 3 sozinhos e no próximo são 2 no mesmo pontinho, que é o nosso aumento, tá? Ó, um ponto sozinho, 2 pontos sozinhos e 3 pontos sozinhos. E no próximo, o nosso aumento. Dessa forma, nós iremos percorrer por toda a nossa carreirinha, tá, gente? Ó, 2, 3 e o nosso aumentinho. No final dessa carreirinha, recapitulando, precisamos ter 30 pontos baixos, tá? Eu vou finalizar a minha aqui e volto pra gente dar início à carreirinha de número 6. Terminamos, então, a nossa carreirinha de número 5 e daremos início à carreirinha de número 6. Eu já fiz o meu primeiro ponto, já coloquei o marcador e agora nós iremos fazer 4 pontos baixos e um aumento. Então, eu já fiz o primeiro, né? Vamos fazer o segundo. 2, 3 e 4 pontos baixos, sozinhos. E o próximo, um aumentinho. Mais uma vez. 1, 2, 3, 4 pontos baixos sozinhos e no próximo um aumento.
Desta forma, nós iremos percorrer por toda a carreirinha, tá? Ó, 2, 3, 4 pontos baixos sozinhos. E no próximo, um aumentinho. No final dessa carreirinha, nós precisamos ter um total de 36 pontos baixos, tá? Então, eu vou fazer a minha carreirinha aqui e eu volto pra gente dar início à carreirinha de número 7. Finalizei aqui, então, né? E vamos dar início à carreirinha de número 7. Na carreirinha de número 7, nós iremos fazer 5 pontos baixos e um aumento, tá? No final dessa carreirinha, nós precisamos ter um total de 42 pontos baixos, tá? Então, eu já fiz o primeiro, coloquei o marcador. Vamos fazer aqui, juntas. 2, 3, 4 e mais um, 5 pontos baixos. E no próximo, um aumento, tá? Mais uma vez. Um ponto sozinho, 2 pontos sozinhos, 3 pontos sozinhos, 4 pontos sozinhos e no último 5 pontos sozinhos. E agora o nosso aumentinho, tá? Então, nós iremos percorrer aqui por toda a carreirinha, até chegar aqui no marcador. E no final dessa carreira, nós precisamos ter um total de 42 pontos. Eu vou fazer a minha aqui. E assim que eu finalizar, eu volto pra gente dar início à nossa próxima carreirinha, que será a última carreirinha de aumentos, tá bom? Já finalizei aqui, né, a carreira de número 7 e nós iremos dar início à nossa carreirinha de número 8. Podem ver que a nossa cabecinha já tá ficando grandinha, né? Mas nós iremos fazer mais uma carreirinha de aumentos, tá? E essa será a última carreirinha. Então, nessa carreira, nós precisamos ter 6 pontos baixos e um aumento, tá? No final dela, nós precisamos ter um total de 48 pontos baixos. Então, eu já fiz o primeiro, coloquei o marcador e agora nós iremos dar sequência nessa carreirinha, ó. Que já é o marcador, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos baixos sozinhos, tá? E no próximo, nós fazemos o nosso aumentinho, tá? Mais uma vez, um ponto sozinho, 2 sozinho, 3 sozinhos, 4 sozinho, 5 sozinho e 6 pontos baixos sozinhos. E no próximo, o nosso aumentinho. Eu vou terminar minha carreirinha aqui, tá? E logo eu volto com vocês pra gente dar início à nossa próxima carreira, que agora não terá mais aumentos, tá? Nós finalizamos, então, nossa última carreirinha de aumentos, né? Que são 6 pontos baixos e um aumento. E agora, nós iremos fazer uma sequência, tá, meninas? De 8 carreirinhas retas, tá bom? De ponto sobre ponto, tá? Serão 8 carreirinhas, tá? De 48 pontos baixos, tá? Eu vou fazer as minhas 8 carreirinhas aqui. Assim que eu finalizar, eu volto pra gente dar continuidade no nosso trabalho. Finalizei, então, todas as minhas carreirinhas aqui, as 8 carreirinhas retas, tá? Com 48 pontos. E daremos início à nossa carreirinha de número 16, tá? Que agora nós iremos começar a fechar essa cabecinha, tá? E o que a gente vai fazer? Nós iremos fazer aqui 6 pontos baixos e uma diminuição, tá? No final dessa carreirinha aqui, nós precisamos ter 42 pontos, tá bom? Então, eu já fiz o primeiro, né? Coloquei o marcador. Agora, eu fiz o segundo.
terceiro, quarto, quinto e o sexto ponto baixo. E como que a gente faz a nossa diminuição, né? Eu vou recapitular aqui com vocês. Nós introduzimos a agulha, né, na primeira laçada do ponto da frente, tá? E na outra primeira laçada do próximo ponto da frente, tá? Nós laçamos a linha na agulha e passamos por dentro dessas duas laçadinhas. E ficamos com mais duas laçadinhas na agulha. Nós fazemos outra laçada, fazemos um ponto baixo e finalizamos a nossa diminuição. Vamos fazer mais uma vez? 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Novamente a nossa diminuição. Primeira laçada do ponto da frente e primeira laçada do ponto da frente também. Fazemos uma laçada na agulha, passamos por dentro dessas duas laçadinhas e ficamos com mais duas na agulha. Aí nós laçamos de novo a agulha e fazemos um ponto baixo aqui e finalizamos a nossa diminuição, tá? Dessa forma eu vou percorrer por toda a carreira e eu volto pra gente dar início à nossa próxima carreira, tá? E no final dela, nós precisamos ter 36 pontos baixos, tá? E será 5 pontos baixos e uma diminuição. Já fiz o primeiro, coloquei um marcador, fiz o segundo, terceiro, quarto e o quinto ponto. Agora nós faremos a nossa diminuição novamente. Vou fazer mais uma vez aqui com vocês. 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos. E no próximo, uma diminuição. Eu vou percorrer por toda a minha carreirinha aqui e volto pra gente dar início à nossa próxima carreira. Nessa carreirinha, nós iremos fazer 4 pontos baixos e uma diminuição, tá? E no final dessa carreirinha, nós precisamos ter 30 pontos baixos. Então, eu já fiz o primeiro, coloquei o marcador, agora o segundo, o terceiro e o quarto ponto. Vou fazer a minha diminuição aqui, tá? E fizemos os 4 pontos baixos e uma diminuição. Vou fazer mais uma aqui com vocês. 1, 2, 3, 4 pontos baixos. No final, então, nós temos que ter um total de 30 pontos baixos, tá? Eu vou fazer a minha aqui e volto pra gente dar continuidade na nossa cabecinha. Então, eu finalizei aqui na nossa carreirinha. Antes da gente dar continuidade, eu quero que a gente coloque junto aqui o nosso olhinho, tá? Então, como que a gente vai fazer? Eu contei, a partir aqui da cabeça, ó. Eu contei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, entre a carreira 13 e 14, tá? Eu inseri o nosso olhinho, tá? Esse primeirinho aqui. Aí, agora, eu vou contar, ó. Deixa eu pôr mais pertinho aqui. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos baixos. E vou inserir o meu olhinho aqui, ó, no 9º ponto. Então, será 8 pontos de intervalo aqui no meio, tá? Eu gosto de inserir a agulha, gente, ó, e dar uma abertinha no ponto. Não muito, tá? Porque dessa forma, ó, fica mais fácil da gente introduzir o nosso olhinho, tá? Eu esqueci de falar no início, mas eu vou usar aqui um olhinho de tamanho 11, tá? É o olhinho menor que eu tenho. Mas vocês podem usar aí os olhinhos que vocês têm, tá? Os olhinhos com trava de segurança, tá, gente? Eu não descarto nunca esses olhinhos. É sempre bom a gente usar ele, tá?
Porque mesmo que não for para criança, é algo que não tem perigo de soltar, né? Aí nós vamos introduzir agora a nossa travinha de segurança, né? Ó, a gente insere dessa forma, tá? Ó, essa parte achatada aqui é pra cá. Dessa forma aqui, ó, tá? Essa parte achatada, ela é pra baixo, tá? Essa pontinha aqui é pra cima. Aí você vai dar um clique, ó. Eu gosto de dar 2 cliques, tá? Dessa forma, o meu olhinho, ele fica um pouquinho mais pra dentro. Dessa forma aqui do rostinho, ó. Ele fica um pouquinho mais enfiadinho pra dentro do rosto. Eu acho que fica mais bonitinho, mas fica a teu critério, né? Se você querer dar só um clique, você pode também. Mas aqui eu gosto dessa maneira aqui, tá? Já estamos com os olhinhos posicionados, então vamos dar continuidade à nossa cabecinha. Eu já fiz o meu primeiro ponto, coloquei um marcador. Nessa carreirinha aqui, nós iremos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição, tá? E no final dela, nós precisamos ter um total de 24 pontos baixos, tá? Então, eu fiz o primeiro, vamos fazer o segundo ponto baixo e o terceiro ponto baixo. E no próximo, a nossa diminuição, tá? Opa. Vou fazer mais uma vez aqui com vocês. 1, 2, 3 pontos baixos e uma diminuição, tá? Todinha, tá? Com 3 pontos baixos e uma diminuição. E depois eu volto pra gente dar início à nossa próxima carreirinha, que será 2 pontos baixos e uma diminuição. E no final dela, nós precisamos ter um total de 18 pontos baixos, tá? Então, eu já fiz o primeiro ponto, coloquei meu marcador, vou fazer o segundo ponto. E aqui a gente já faz a nossa primeira diminuição, tá, gente? Aqui é só 2 pontos baixos e uma diminuição, tá? Eu vou fazer essa carreirinha aqui todinha aqui, tá? 2 pontos baixos e uma diminuição. E no final dela, eu preciso ter 18 pontos baixos e eu volto pra gente começar já a encher essa cabecinha, tá? Finalizei aqui, então. Ó, reparem que tá um buraquinho até grandinho ainda, mas é bacana a gente já começar a encher pra depois, gente, não dar trabalho, tá? Ó, lembrando, a gente vai pegando de pouquinho em pouquinho a fibra, tá? E vamos inserindo aqui nessa cabecinha, tá? A gente vai colocando aqui, ó, e vai mexendo a cabecinha pra gente poder coisar certinho lá dentro, colocar certinho lá dentro, tá? E preencher toda a cavidade, todo o espaço da cabeça, pra não ficar um tanto de enchimento só de um lado, ou um tanto só de enchimento do outro lado. Então, dessa forma, você mexendo assim, ó, a cabeça, introduzindo, você consegue colocar bem certinho todo o enchimento, tá? Opa! Eu vou finalizar aqui, depois eu volto pra mostrar pra vocês como que ficou. Aí vocês vão colocando, gente, até essa cabeça ficar bem firme, tá? Não pode ficar nem muito dura e também não muito mole, não fica legal, né? Um ursinho molão, né? Então, você vai enchendo até você ver que a sua cabeça tá bem firme, né? E depois a gente volta pra gente dar início à nossa próxima carreira, então. Então, finalizei, gente, ó. Já ficou bem bonitinho, dei uma ajeitadinha aqui, uma achatada na cabeça dela, tá? Nada mais é que eu apertei assim pra dar uma achatada nos olhinhos, ó. E já tá, ó, bem bonitinha, bem redondinha. E o que a gente vai fazer agora, né? A gente vai fazer mais outra diminuição. Então, vamos lá. Dessa vez, a gente vai fazer um ponto baixo e uma diminuição, gente, tá? Um ponto baixo e uma diminuição. Mais uma vez. Um ponto baixo
e uma diminuição. Aqui é meio chatinho mesmo de fazer, mas vamos fazendo devagarinho que dá tudo certo. Opa! Ó, um ponto baixo e uma diminuição. Isso a gente vai fazer por toda a carreirinha. Teremos que ter 12 pontos no final, tá? Eu vou finalizar aqui pra gente voltar junto e já fechar o acabamento todo aqui. Finalizei aqui, então, gente, a nossa carreirinha. Ela vai ficar abertinha assim, mas não tem problema, porque depois a gente vai costurar o corpinho, né? Então, a gente precisa desse buraquinho aqui pra gente poder costurar o nosso corpinho aqui, tá? No nosso ursinho, tá? Então, agora a gente vai dar início ao nosso focinho, tá? Então, pra gente dar início no nosso focinho, eu peguei essa linha branca, que também é amigurumi tradicional, tá? Eu vou deixar o código dela aqui depois e não tem segredo, gente. Nosso focinho, ele é bem simples, tá? Então, nós vamos iniciar com o nosso círculo mágico, né? E dentro desse círculo mágico, nós iremos pôr 6 pontos baixos aqui dentro, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Então, a nossa primeira carreirinha são 6 pontos baixos em anel mágico. A segunda, nós iremos fazer o nosso primeiro ponto, né? Aqui, ó, nosso primeiro pontinho, tá? E aqui nós iremos introduzir o nosso marcador, tá? E nessa carreirinha de número 2, será pontinho sobre pontinho, tá? Então, no final dela, nós teremos que ter um total de 12 pontos, né? Então, são 2 aqui, 3, 4, aumenta em todos os pontos, tá? 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, 12 pontinhos baixos, tá? Nós iremos fechar um pouquinho aqui, que tá abertinho, ó, fechou tudo, tá vendo? Nós iremos fazer um ponto e um aumento, tá? Então, no final dessa carreirinha, nós precisamos ter 18 pontos. Então, nós fizemos o primeiro ponto sozinho e no segundo, 2 pontos juntos. Então, um ponto sozinho e no próximo, 2 pontos juntos, tá? Então, dessa forma, nós vamos percorrer por toda essa carreirinha aqui, tá? E no final dela, nós precisamos ter 18 pontos. Eu vou fazer a minha aqui e já volto com vocês. Eu finalizei aqui e nós iremos para a última carreirinha de aumentos, tá? Do nosso focinho, que será 2 pontos baixos e um aumento. E no final dela, um total de 24 pontos. Eu já fiz o primeiro, coloquei o marcador, nós iremos para o segundo e 2 pontos baixos, tá? Então, esse aqui é 2 pontos sozinhos e 2 pontos juntos, né? Então, dessa forma, nós vamos percorrer toda essa carreira e assim que eu finalizar, eu volto pra gente finalizar esse focinho aqui. Finalizei, então, aqui, né, com 24 pontos. E agora, o que a gente vai fazer? Nós iremos fazer 2 carreirinhas, tá? Que daí é as últimas carreiras também do focinho, retas, tá? De ponto sobre ponto. Então, iremos fazer 2 carreirinhas de 24 pontos, tá? E pontinho, ó, sobre pontinho, sem aumento, sem diminuição, tá? Carreiras retas, tá? Eu vou fazer as minhas 2 aqui e volto pra gente finalizar esse focinho
e bordar ele também, porque a gente vai hoje aprender a bordar esse focinho aqui, tá? Então, eu vou fazer as minhas duas aqui e volto pra gente finalizar esse focinho. Já finalizei aqui o nosso focinho, tá? Cortei um pedaço bom de linha pra gente costurar esse focinho no nosso ursinho depois. Também já peguei uma linha preta, tá? Eu tô usando o fio Anne, o meu tá bem pouquinho já, mas eu uso bastante ele. Mas eu vou deixar a descrição também aí do código, tá? E o que a gente vai fazer? A gente vai bordar esse focinho agora. E como que a gente vai fazer isso? Eu prefiro bordar o focinho antes da gente prender na cabecinha. Tem gente que já borda na cabecinha, mas eu prefiro dessa forma que fica mais fácil. E além de não correr o risco de ficar saindo os enchimentos por aqui, tá? E como que a gente vai fazer? Sempre bom a gente marcar com você, né? No caso, onde você queira que fique o seu narizinho, tá? Eu, como mais ou menos já tenho uma base, né? Eu não vou marcar onde eu quero pôr. Mas geralmente é legal você marcar ali onde você queira o narizinho do seu focinho. Então, o que a gente vai fazer? Nós iremos, ó, contar a primeira carreirinha aqui de trás. Na segunda, a gente vai inserir a nossa agulha de trás pra frente, tá? Em qualquer pontinho, aqui não tem problema, tá, gente? Qualquer pontinho da nossa segunda carreirinha ali. Deixa uma pontinha preta aqui atrás pra gente poder amarrar esse fio depois, tá? Ó. E agora, o que a gente vai fazer? Nós precisamos fazer o desenho do narizinho, né? Como esse ursinho não é um ursinho muito grande, né? Então, vamos segurar aqui, ó, tá? Também. Então, como esse ursinho não é um ursinho muito grande, a gente pode meio que imaginar um narizinho menor, tá? Então, a gente coloca no rosto aqui, ó, pra ter uma base de como pode ser o narizinho dele. Então, se a gente introduzir aqui, ó, vai ficar um narizinho legal, né? Já vocês vão entender o que eu tô mostrando aqui pra vocês. Então, vocês vão introduzir aqui, ó, né? E podem ver que já vai formar, ó, uma perninha, né? E agora, a gente vai contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4 e vai inserir aqui, ó, de trás pra frente, tá? Ó, no quinto aqui, ó, a gente vai inserir aqui, ó, tá? Dessa forma, a nossa agulha. E agora, nós vamos entrar aqui, ó, tá? Aqui, ó, novamente, onde essa linha entrou, a gente vai pôr aqui também. E dessa forma, nós iremos fazer um Vzinho. Olha que legal. Tá vendo? E agora, o que a gente faz? A gente vai completando, sempre de trás, tá? Pra frente, ó. Nós iremos pôr um pouquinho do lado dessa agora, ó. Tá vendo? E vamos puxar o fio e vamos colocar novamente nesse mesmo buraco aqui de baixo, ó. Tá? Se for ficando falhas assim, gente, não tem problema, tá? Que depois a gente vai voltar e ainda vai completar mais um pouquinho aqui, tá? Agora a gente vem desse lado de cá, ó. A gente joga bem do ladinho desse. Opa, cuidado que vai virando uma emboleira aqui, então tem que tomar cuidado. E puxa aqui, ó, a linha. Ó, introduz novamente aqui embaixo, aqui, ó. Tá? Sempre introduz aqui embaixo, ó, que aí ficaram mais pertinho. Agora você joga aqui, ó, onde ficou esse vão aqui, ó, né, que não ficou bonito. Bem aqui, ó. Opa. Ó. E vamos passar mais uma vez aqui, ó. E isso a gente vai fazer até o narizinho a gente ver que ficou bem cheinho, tá? Ó, desse lado agora. Sempre você coloca um lado primeiro, depois o outro lado, tá, gente? Um lado primeiro e depois o outro lado, tá? E aqui a gente vai formando o narizinho, tá?
Se vocês acharem mais fácil, gente, vocês comprarem o narizinho, tá? Com travinha, fiquem à vontade, tá? Mas aqui eu tô ensinando vocês a bordarem o nosso narizinho. Mas tem gente que às vezes prefere colocar ali o olhinho com trava, o narizinho também com trava, tá? Focinho, que também a gente encontra. Ó, eu tenho um aqui pra mostrar pra vocês. Esse aqui é grande, claro, ele ia ficar super grandão aqui. Mas tem outros tamanhos também, tem os tamanhos menores, que ficariam bem bacana aqui também. Mas como a gente tá aprendendo a bordar, né? Então, eu achei interessante estar ensinando pra vocês. Mas, vocês fiquem à vontade, se vocês preferirem usar um que já vem pronto, claro que é mais fácil, né? Mas dificulta ali o aprendizado, né? De estar aprendendo a bordar. É um pouquinho chatinho no início, tá? Mas vocês, com o tempo, vocês vão pegando. Tá vendo que a gente já tá completando, ó, o nosso focinho? Então, eu vou fazer mais um pouquinho aqui, ainda mais que escapou minha linha agora. Depois eu volto pra gente dar continuidade e finalizar esse focinho aqui. Finalizei aqui, então, podem ver que aqui no meio ficou bem fechadinho, bem bacana. Só que ficou aqui tudo esquisito, tá vendo? Na parte de cima. E como que a gente faz pra gente consertar isso? A gente vai introduzir aqui, ó, por baixo novamente, né? Nesse primeiro ponto aqui, ó, essa primeira linha aqui. E a gente vai passar por cima, assim, ó, dessa forma, introduzir aqui no último, tá? Ó, dessa forma aqui. Tá vendo? Que já melhorou? Vamos passar mais uma vez. Ó, introduz aqui por trás, no último. E... Opa, saiu minha agulha, que tá curtinho já o fio. E... Vamos ver se ele vai entrar aqui. Opa! E joga aqui mais uma vez. Olha só que bonitinho que já ficou o nosso narizinho. Né? Que ficou meio soltinho, mas a gente pega e puxa ele aqui por trás pra ele ficar mais firminho, né? E olha só, tá vendo? Aí você pode fazer um detalhezinho aqui embaixo também, se você quiser, né? Vou pegar mais um pouquinho de fio pra gente fazer o detalhe aqui, tá? Peguei aqui mais um pouquinho de fio. Eu achei interessante a gente passar mais uma vez aqui, ó, pra ficar mais grossinho. Deixa um pedacinho aqui pra gente amarrar depois, ó. Então, vamos passar mais uma vez aqui, ó. Que vocês passam, tá? Um tanto de vez que você quiser, mas eu acho que fica legal. Quanto mais vocês passarem aqui, mais ele vai esconder aquelas falhas que ficaram. Ó, tá vendo como já ficou bem escondidinho o nosso focinho? Né? Ficou bem bacana agora, né? Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai introduzir de novo de trás pra frente, nesse buraquinho aqui, ó. Onde ficou saindo todas as linhas aqui, ó, tá vendo? E o que a gente vai fazer? A gente vai contar aqui, ó. 1, 2, 3 e o quarto a gente vai introduzir essa linha aqui, ó. Olha que legal, fez uma boquinha pro nosso ursinho, né? A gente agora vira ele do avesso, dessa forma. E vamos esconder esse fio, tá? E como que a gente faz? A gente dá um nó, ó. Tá meio embaixo aqui, mas vocês estão vendo. A gente pega aquela outra pontinha que ficou do outro fio e demos um nozinho bem firme, tá? Dê ali uns 2, 3 nozinhos pra não correr o risco de soltar, tá? Então, assim, gente, ó, finalizamos o nosso focinho. Olha que bonitinho, né? Claro que, como eu disse, se vocês preferirem comprar o que fica mais fácil pra vocês. Mas olha, quando a gente coloca no nosso ursinho, gente, olha que bonitinho. Ai, que graça, né? Agora a gente vai dar... Nosso focinho tá pronto, tá? Depois a gente coloca um pouquinho de enchimento, mas quando a gente for costurar, tá? E agora a gente vai dar início às nossas orelhinhas, tá bom? Então, pra dar início, né, novamente ao nosso ursinho, a gente vai fazer as orelhinhas agora, né? E as nossas orelhinhas, gente... A gente vai fazer o nosso círculo mágico, né? Como a gente sempre faz. E dentro desse círculo mágico, nós iremos colocar 6 pontos baixos, tá? Então, vamos pôr aqui os nossos 6 pontos baixos. 1,
2, 3, 4, 5 e 6 pontos baixos. Vamos fechar esse anel. Então, a nossa primeira carreirinha foram os 6 pontos baixos, né? E vamos dar início à nossa segunda carreirinha agora, tá? A carreirinha de número 2, nós iremos fazer aumentos, tá? Por todos esses pontos baixos aqui. Então, nós iremos fazer 6 aumentos, nossa, ficou bem. 6 aumentos, né? Então, nós fizemos o primeiro ponto, colocamos o nosso marcador e iremos fazer agora mais outro ponto nesse mesmo pontinho, né? Porque são 2 pontos em cada pontinho de base. No final dele, nós teremos que ter um total de 12 pontos baixos. Então, já foram 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, 12 pontos baixos. Puxamos aqui para dar uma fechadinha no nosso anel e vamos dar início à nossa carreirinha de número 3. Então, eu já fiz o meu primeiro ponto, né, da carreirinha de número 3. E agora, nós iremos fazer um ponto e um aumento, tá, gente? Então, no final dessa carreirinha aqui, nós precisamos ter um total de 18 pontos baixos. Eu já fiz o meu primeiro ponto, né? Então, no próximo será um aumento. Então, assim, é um ponto sozinho e no próximo um ponto junto, né? Que são um aumento, são 2 pontos no mesmo ponto de base. Então, um ponto sozinho e no próximo um aumento. E nós seguiremos com esses repetições até o finalzinho da carreira e precisamos ter um total de 18 pontos baixos, tá? Então, eu vou finalizar a minha aqui e volto pra gente dar continuidade nessa orelhinha aqui. Finalizei, então, aqui, né, a nossa carreirinha de número 3, né? E agora, gente, a gente vai fazer carreirinhas retas, tá? Então, nós iremos fazer 3 carreiras retas de ponto sobre ponto, tá? Eu vou fazer a minha aqui, tá? Vão ser 18 pontos, né? Cada ponto de base. Eu vou fazer as minhas 3 carreirinhas retas aqui e volto pra gente fazer a nossa última carreirinha da orelhinha, tá? Eu finalizei aqui nossas 3 carreirinhas, ó, a nossa orelhinha ficou assim, se vocês dobrarem ela, né? E eu preciso que vocês dobrem ela porque a gente vai fechar essa orelhinha agora. Dobrem ela assim, gente, com esse ponto pra cá, porque a gente vai precisar dele, tá? Então, o que a gente vai fazer? Dobrem com ele bem no início aqui, ó, dessa forma. O que a gente vai fazer? Nós vamos fechar aqui no meio aqui, ó. Então, a gente vai introduzir a nossa agulha aqui, ó, no primeiro ponto de cada lado. O primeiro ponto desse lado e o primeiro ponto do outro lado aqui, ó. Dessa forma aqui, tá? E nós vamos fazer pontos baixos aqui em cima, dessa forma, ó. Então, a gente introduz aqui no primeiro ponto desse lado e no segundo ponto do outro lado aqui. E vamos fazendo ponto em cima de cada pontinho desse, ó. Depois que a gente já fez os primeiros, vai ficando mais fácil, porque já vão ficar na frente certinho um do outro aqui, ó. Tá vendo, ó? Passa aqui, ó. E ele automaticamente, ó, já vai passar do outro lado também, ó. Aí você laça e faz um ponto baixo, tá? Ó, novamente. Introduz aqui, ó, no primeiro desse lado e já empurra que ele sai do outro lado também. E faz um ponto baixo, tá? Nós iremos fazer até o final. Deixa eu ver quantos pontos vai dar aqui. A gente já fez 1, 2, 3, 4, 5. Então, 6, 7.
Então, são 8 pontos baixos aqui, tá? Dessa forma, facilita pra gente tá costurando a nossa orelha depois no nosso ursinho. A gente vem no último aqui, ó, e faz um ponto baixíssimo, tá? Que o ponto baixíssimo, você insere a agulha aqui, ó, laça e já passa de novo aqui dentro da laçada, tá? É assim que você faz um ponto baixíssimo. Aí você corta um tanto bom, né, pra gente costurar essa orelhinha na cabeça do nosso ursinho depois, né? E a gente faz outra orelhinha como essa, tá? Pra gente poder depois tá costurando aqui, ó, na cabecinha do nosso ursinho. Então, eu já tenho uma orelha, né? Ó, a cabecinha, depois a gente vai marcar tudo com os alfinetes, tá? A cabecinha, a orelha, a cabeça. E temos também o nosso focinho, né? Vamos ajeitar aqui, ó. Olha que bonitinho que ele já tá ficando, né? Então, eu vou fazer minha outra orelhinha aqui, tá? Depois eu volto pra gente dar início ao corpinho dessa fofura aqui, tá? Aí a gente vai fazer no próximo vídeo, vamos fazer o corpo, os bracinhos e as perninhas e o rabinho, tá? E daí a gente já finaliza essa fofura aqui. E eu espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje. E eu espero que você esteja aqui na semana que vem pra gente dar continuidade nessa fofurinha e finalizarmos juntas. Eu tenho certeza que você vai se apaixonar por essa fofurinha, tá bom? Beijo, espero por você.